Boa tarde, gente. Vamos lá? Aula 10. Tá em cima aí. Aula 10, 10ª aula. Como a gente já falou na aula 9, a partir de hoje trataremos dos povos da antiguidade, tá certo? Então começaremos lá falando de Mesopotâmia, que é a aula de hoje. Depois falaremos de Egito e Núbia. Falaremos de chineses, povos que são esses três mais os indianos seriam os 4 locais onde surge a civilização, tá? Lembrando que civilização, hoje a gente usa a palavra civilizado, fulano é civilizado, civilizado no sentido de ser educado, de ter bons modos. Civilizado na realidade quer dizer aquele que vive em cidade, tá? Então a vida em cidade, a vida organizada em cidades, ela vai surgir nesses 4 lugares. Mesopotâmia, já falamos disso, né? Mesopotâmia, Egito, China e Índia. Então falaremos primeiro de Mesopotâmia, depois de Egito, China, e aí partiremos para falar de hebreus, fenícios, povos importantes também da antiguidade. Tá? Os hebreus são os judeus, para quem é religioso, é o povo de Moisés, tá? Falaremos disso depois. Falaremos também, após falar desses povos, falaremos dos 4 grandes impérios, fora o Egito, né? O Egito já falamos, já teremos falado. Falaremos dos 3 grandes impérios da antiguidade clássica, tá? Falaremos de persas, gregos e romanos. E aí encerra o nosso conteúdo do 6º ano, tá? Então são 7 assuntos aí para a gente poder falar: Mesopotâmia, Egito, China, fenícios e hebreus, persas, gregos e romanos. Tá? Então são os 7 temas que temos para a nossa revisão. Tá certo? E aí entramos nos temas de 8º ano. Beleza? Então vamos lá. Mesopotâmia. Eu estou postando aqui embaixo um texto com uma explicação detalhadinha de tudo isso que eu vou falar. Então assistam o vídeo, mas leiam o texto. E postem as dúvidas de vocês no formulário para eu poder responder, tirar essas dúvidas que vocês tiverem, tá? Vocês estão dizendo que não tem dúvida, mas eu duvido que vocês leiam textos, vejam vídeos e nunca tenham dúvida de nada, tá? Pelo menos eu não estou acreditando muito, mas na prova a gente confere isso. Mas vamos lá. Mesopotâmia é um dos berços da civilização. Ela fica no Oriente Médio. Estou colocando aqui eu não vou postar muita foto aqui não, porque nos textos já tem um monte. Mas eu vou postar essa aqui, onde é a Mesopotâmia. Tá? É aqui no Oriente Médio. É uma região banhada por 2 rios, embora o Oriente Médio seja um lugar desértico. A mesma coisa que vai acontecer no Egito, que é deserto. Mas você tem grandes rios que irrigam as margens e tornam essa terra fértil. Então favoreceu que nessas regiões surgissem as primeiras civilizações. Então, no caso da Mesopotâmia, Mesopotâmia significa lugar entre rios. Então, o que é a Mesopotâmia? É essa região aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Com uma terra fértil, propícia à agricultura, que favoreceu o surgimento das primeiras cidades. Tá? Então, você vai ter nessa região, por volta de 4000 a.C., através de um povo chamado Sumério, tá? Sumérios, os surgimentos das primeiras cidades que se tem conhecimento. Tá? Em teoria, a primeira cidade da história do mundo é a cidade de Ur, fundada na Mesopotâmia pelos Sumérios. Não é muito comprovado isso, porque você não sabe exatamente quando surgiram as primeiras cidades da Índia e da China. Tá? Então, é uma informação, suposição, uma suposta primeira cidade seria Ur. Mas que não seja a primeira, é uma das primeiras. Tá? Surgiram outras cidades também. E aí a gente precisa colocar aqui uma explicação. Hoje, o que a gente entende por cidade? Cidade ela é uma região, um local demarcado com fronteiras e tudo, que faz parte de algo maior. É igual a nossa cidade, São Paulo. Nós vivemos na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela não é independente. Ela segue as regras do estado de São Paulo e do país Brasil. Tá? Então São Paulo faz parte de algo maior. Várias cidades, São Paulo, Guarulhos, Atibaia, Itu, todas essas cidades, centenas delas,
formam um estado, que é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, junto com Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Fortaleza, Amazonas, vários outros, se juntam e formam o país Brasil. Tá? Então a cidade nada mais é do que um pedacinho de algo maior. Nessa época, não. Tá? As primeiras cidades é como se fossem pequenos países. Cada cidadezinha fundada, embora os povos sejam de mesma origem, que nem no caso ali da Mesopotâmia no início, eram todos sumérios e acádios, o nome desses povos. São todos povos que falam a mesma língua, têm deuses parecidos, podem ter até uma ligação familiar, mas cada cidade é uma. Essas cidades elas não têm conexão. Cada cidade vai ter o seu rei, vai ter as suas regras, as suas leis, independente uma da outra. Tá? Tanto que elas vão levar o nome de cidades-estado, porque cada uma é cada uma. Uma é independente da outra. Tá certo? Então, um pouco diferente do que a gente entende hoje como cidade. Então você vai ter o surgimento nessa região das primeiras cidades e a civilização vai florescer. Então ali ela vai progredir, as cidades vão crescendo, vão progredindo. Com isso, vários benefícios vão sendo criados, várias regras, por outro lado, várias coisas piores vão sendo também introduzidas, tá? Então você vai ter nessas primeiras cidades a divisão social do pobre e do rico, do que manda mais, do que manda menos. Vai ter o surgimento da escravidão. As mulheres vão perder grande parte, se não todo, o poder que elas tinham. Tá? Então você tem nas sociedades caçadores e coletores, nômades, homens e mulheres vivendo em sistema de igualdade. Tá? Com o surgimento das primeiras cidades, com a posse de terra, se cria a cidade, a terra é dividida entre os cidadãos, e aí esses cidadãos vão ser homens, as mulheres não vão ser consideradas cidadãos. Então, do nada, as mulheres, sem ter motivo algum, sem ter lógica nenhuma, as mulheres vão ser rebaixadas, vão deixar de ser iguais para serem inferiores. O mesmo vai acontecer com aquele que não tem sucesso nas suas plantações. Ele vai deixar de ser considerado igual para ser considerado um pior porque ele é mais pobre. Você vai ter pessoas que vão ser capturadas, presas e transformadas em escravos. Vão trabalhar para os outros em condições precárias em troca de comida. Tá? Então, são coisas piores. Vão ter várias outras coisas boas, a cidade, tudo. Vai ter o progresso instrumental, técnico, mas também vão haver as coisas piores. Tá? Então, o surgimento das cidades, esse progresso, a gente tem que tomar cuidado com esse termo progresso, porque progresso dá a ideia de que as coisas estão melhorando. As coisas estão mudando. Boa parte das vezes muda para melhor e algumas coisas mudam para pior. Tá? Então, o progresso, a evolução nem sempre é para cima, às vezes em muitas coisas é para baixo. Tá? Que nem no caso das mulheres que eu falei aí. De repente, do nada, as mulheres eram iguais, tinham os mesmos direitos, as mesmas funções, e elas são rebaixadas e vão se tornar cidadãos de segunda classe, com direitos menores, com basicamente nenhum direito. Algo que vai durar de lá até pouco tempo atrás. Não é muito longe como quando as mulheres eram consideradas inferiores. Tinham direitos diferentes. E até hoje, muitas pessoas, muitos homens tratam as mulheres como seres inferiores, numa demonstração de imbecilidade total. Tá? Espero que vocês não participem desse grupinho. Tá? Grupinho que torço eu diminua cada vez mais. Então vamos lá. Então essa é a Mesopotâmia, é o berço do surgimento da civilização, é onde vão surgir essas primeiras cidades fundadas por sumérios e acádios. Uma região que vai progredir, vai enriquecer e obviamente vai chamar a atenção de povos vizinhos. Tá? Logo na sequência, outros locais vão criar suas cidades, outras tribos vão prosperar e aos poucos elas vão crescer o olho naquela região que especificamente é bem valorizada. Tá? Na época você não tem compra e venda, então se você quer uma terra é na porrada. Tá? Então você começa a ter guerras de povos que invadem essa região da Mesopotâmia e controlam essa região, escravizam os moradores que viviam lá e vão controlar essa região. Então durante aí os séculos
entre o ano 4000 a.C., quando os sumérios fundam a primeira cidade, até o ano 500 a.C., então nesses 3.500 anos, essa região da Mesopotâmia ela vai mudar de mãos várias vezes, tá? São os sumérios, depois acádios, amoritas, assírios, caldeus, até que vai desembocar nos persas. Esse é um nome importante, tá? Os persas eles vão montar um império gigantesco. Lá 500, 400 a.C., vão começar a rivalizar com os gregos, com os egípcios e tudo mais. Isso a gente vai falar em um outro momento. Nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam como essa região era disputada militarmente na guerra, tá? E por várias vezes na história ela trocou de mãos. Como era uma região que todo mundo queria, uma região muito visada, que causava prosperidade, trazia enriquecimento para quem a controlava, sempre ela estava sendo disputada pelos povos da região, tá certo? É uma região de produção agrícola muito grande, que vai fazer muito comércio com os povos vizinhos, tá? Então, desde sempre, todos os povos que ocuparam aquela região trocavam os seus produtos, como eles tinham uma produção agrícola muito grande, trocavam essa produção por produtos que eles precisavam com povos de outras regiões, estabelecendo a primeira rede de comércio externo. Tá? Então, não só entre as cidades daquela região, mas com cidades de várias outras regiões. Tá? É uma região onde você vai ter o desenvolvimento da escrita, lá atrás com os sumérios, tá? Uma escrita que chama cuneiforme, que era feita no barro, tá? Colocavam barro, batiam lá uma cunha, por isso que chama cuneiforme, e cada desenho era uma letra. Tá? Aí depois punham esse barro para secar, virava uma placa, e aí eles guardavam essa placa. Ela era usada normalmente para controlar as produções ou para funções religiosas. Tá? Então ali vai surgir a escrita, depois você vai ter o surgimento das leis, tá? Com Hammurabi, que vai colocar uma pedra para controlar, quando a cidade começa a crescer demais, para criar regras, para que todos sigam aquelas regras, ele vai escrever numa pedra todas as leis para que todos os cidadãos, todas as pessoas sigam. Tá? Para quem é religioso, parte dessas leis, dessa pedra de Hammurabi, que era o cara que mandou fazer, vão para a Bíblia, como a lei do talião, né, do olho por olho, dente por dente, ela é dessa pedra de Hammurabi. Tá? Essa região foi dominada por povos semitas, que são os descendentes dos judeus, os primeiros povos a acreditar na existência do Deus único. E você vai ter nessa região também o desenvolvimento. Então tá, gente, é nessa região também que vai surgir aí o desenvolvimento da forma de governo, tá? Então, em todos esses povos em comum, todos eles criaram um sistema de governo em que você vai ter uma pirâmide social, tá? Que vai estabelecer classes sociais, e conforme as classes sociais, você vai ter a divisão de deveres, direitos, poderes e tudo mais. Então, as classes mais altas, todos os direitos, todas as vantagens, e quanto mais baixo na pirâmide, no texto que eu postei aí, vocês vão ver direitinho, é uma pirâmide mesmo. Então, em cima você tem o rei todo-poderoso, que manda em tudo, faz o que quer, tem direito de fazer o que quiser, sem nenhum tipo de punição, para onde a grande parte da produção e da riqueza vai. Abaixo dele você vai ter os sacerdotes e os escribas. Escribas é essa galera que faz essa escrita no barro, né? Essa escrita cuneiforme, que dependia de uma capacidade, de um desenvolvimento técnico intelectual avançado, e por isso eram extremamente valiosos. Tá? Ganhavam muito bem esses escribas. Além deles, os sacerdotes, que eram esses povos da antiguidade. Todos eles, e a Mesopotâmia não foge disso, eles eram politeístas, tinham vários deuses. E para cada deus você tinha um sacerdote que cuidava das oferendas, dos sacrifícios para os deuses. Também eram importantíssimos. Abaixo você vai ter os artesãos, as pessoas que sabiam, que tinham a habilidade de fazer algum serviço manual diferente, tá? Como o ferreiro, o cara que fazia joia, o alfaiate. Também o pessoal do exército, e abaixo de todos os camponeses e os escravos, tá? Porque esses são os que tinham menos direitos, os que trabalhavam, para bem da verdade, e os que menos tinham direitos e benefícios. Tá? Então,
essa divisão social ela já é oriunda dessas primeiras cidades, tá? E a Mesopotâmia não foge disso. Durante todo o controle da Mesopotâmia, de lá dos sumérios até os persas, e depois disso também, vai ser essa forma de governo da região, tá certo? Então, essa é a Mesopotâmia, um dos lugares onde surge a humanidade, um dos berços da civilização e de várias invenções e criações que até hoje a gente utiliza. A escrita, as regras, as leis e por aí vai. Tá certo? Então, espero que tenham entendido. Leiam o texto e postem as dúvidas para eu poder responder. A gente se vê.